Qual é o grau de uma temperatura friíssima? Estranha essa pergunta, né? Muita gente pensou assim, quando nós colocamos no vídeo no Instagram, professor, que história é essa de grau, temperatura friíssima? A brincadeira aqui foi para mostrar a polissemia da palavra grau. Grau aqui não com aquela perspectiva de medição de temperatura, né? Mas grau aqui como conceito gramatical, o grau dos famosos adjetivos. Vamos então verificar a palavra friíssima. Qual é o grau dessa palavra? Você se lembra do que é grau de adjetivo? Tem que dominar essas coisas. Antes eu pergunto a você, você já se inscreveu no nosso canal? Já também fez comentários, fez perguntas aqui? Já fez considerações para que as pessoas possam saber do canal da língua portuguesa? Ainda não? Então o que você está esperando? Vamos lá, vamos espalhar língua portuguesa pelo Brasil, para que nós brasileiros tenhamos inclusive um pouco mais de brasilidade, não é? É muito importante. Bem, dito isso, vamos voltar aqui ao grau do adjetivo. Importante observar o seguinte, quando se fala em adjetivo, adjetivo é, em língua portuguesa, uma palavra que modifica o substantivo. Ela modifica. Há um substantivo, como o substantivo, por exemplo, menino, né? E aí eu coloco, por exemplo, inteligente. A palavra inteligente indica que esse adjetivo modifica o substantivo. Indica o quê? Qualidade, caráter, modo, estado, etc. Não interessa, mas o adjetivo está aqui para modificar o substantivo, geralmente para ele indicar uma qualidade. Essa é a base do famoso adjetivo. Ad ao lado, esse adjetivo é bastante importante. E para estudar adjetivo é importante nós darmos muita coisa nos nossos cursos completos aqui no Instituto Carlos André, no Carlos André Educação. Você vai estudar conosco locuções adjetivas, vai estudar, por exemplo, também os adjetivos pátrios, gentílicos, qual que é a diferença, quais são as formas ligadas à flexão de gênero, de número de adjetivo, né? Quais são o gênero masculino, feminino, qual é o número, como é que eu faço para estabelecer o número de adjetivo. Mas o que nos interessa é o grau. Qual é o grau do adjetivo? E há basicamente 3 graus. Um grau que é positivo, um grau que é comparativo e um grau que é superlativo. Bom lembrar, positivo e comparativo nós veremos em alguma oportunidade. Hoje o que nos interessa é o famosíssimo grau superlativo absoluto sintético. O que seria esse grau superlativo absoluto sintético? Bem, o nome já diz, superlativo está intimamente ligada à lógica da superioridade. A superioridade já de largada, que é diferente do grau comparativo de superioridade. Ele é mais inteligente do que ela. Quando eu falo ele é mais inteligente do que ela, eu não estou de largada já fazendo a perspectiva da superioridade, mas estou primeiro comparando. Comparo e estabeleço, repito, comparo e estabeleço a superioridade. Ele é mais inteligente do que ela, eu faço a comparação e depois estabeleço superioridade. Por isso, o grau comparativo não é difícil não, de superioridade. Mas o que é um grau superlativo e um grau superlativo absoluto sintético? Ora, muito simples, só o nome que incomoda um pouco, mas é muito simples. Quando se fala em grau superlativo, eu digo, por exemplo, ele é inteligentíssimo. Observe como esse detalhe é interessante. Ó, aqui indica um aspecto de superioridade, né? Esse alguém que está aqui já é inteligentíssimo. Só que é absoluto. Por que absoluto? Porque não há nenhuma comparação. Quando eu falo ele é inteligentíssimo, eu falo dele especificamente. Até havia um carro na década de 90 chamado Ômega, e ele dizia Ômega, absoluto. O que é absoluto? Não há absolutamente, aliás, comparação. Alguém que não se pode comparar. Não há o grau comparativo, nesse caso é absoluto. Absoluto. Se eu falo que ele é inteligentíssimo, não há qualquer comparação. Então já começa a superioridade. Essa superioridade é absoluta. Não há qualquer, repito, comparação aí. Sintético. Por que sintético? É sintético porque há um sufixo, que é o sufixo íssimo. Inteligentíssimo, nós usamos muito no Instituto, diletíssimo. Esse íssimo significa, observe como é interessante, muito. O que é inteligentíssimo? É muito inteligente. Se eu escrevo muito inteligente, nós falamos que esse grau é superlativo, observe, ó, absoluto, só que nesse caso é absoluto analítico. Por que analítico? Porque eu uso 2 palavras. Analisar é escrever, é falar
com menos síntese, é usar mais palavras, né? Nós falamos que a Constituição é analítica, significa dizer ela é muito grande. A Constituição dos Estados Unidos é sintética. Ela tem poucas páginas. Analítica, quer dizer que nossa, ela é muito grande. Então, analítica quer dizer, eu uso duas palavras para dizer o que uma diz. Então, observe, se eu digo muito inteligente, é um grau superlativo absoluto analítico. Mas se eu digo inteligentíssimo, esse inteligentíssimo é um grau superlativo absoluto sintético. Basta colocar o adjetivo mais o sufixo íssimo. E friíssimo, olha que lindo, vem de frio, frio, mais íssimo. Tira-se o O, ficam dois Is, e há um acento nesse segundo I, porque é um hiato formado por vogal I sozinho. A acentuação, nós vamos falar sobre isso. Então, friíssimo, com acento no segundo I, é um grau superlativo absoluto sintético. Como é que eu falei o analítico? Nossa, aqui está muito frio. Muito frio, analítico. Friíssimo, sintético. Lembrando que o sintético gera um efeito de sentido de mais frio do que o analítico. Uma coisa é falar, nossa, aqui está muito frio. Outra coisa é dizer, aqui está friíssimo. Friíssimo é mais frio do que muito frio. Interessante, né? Isso poderia até abaixar a temperatura. Verão no Brasil, puxa vida, quanto calor, não é? Quentíssimo. E por falar nisso, diletíssimo. Até o próximo. Carlos André comenta. Avante, 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 avante.